nós estamos em Gênesis 12, do 1 ao 9. Esse é o texto base. Eu vou fazer a leitura desse texto, do 1 ao 9. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. No 3. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. No 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e ali a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Arão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Até aqui, irmãos. Nós vamos tratar agora do plano de Deus para Abraão, né? Todos nós sabemos que tudo aquilo que Deus vem mostrando no Antigo Testamento é sombra do que haveria de Jesus, né? Que haveria de ter. Então, como o Mauro mesmo falou em Hebreus, essa carta, ela vai falar de tudo isso daí. Vai falar de todos esses heróis, dessas pessoas que contribuíram ali para o grande plano de Deus, que é o principal, que é Jesus Cristo. Então, desde quando vem Moisés, Arão, vai vindo toda essa descendência, os profetas ali, né? Eles são a sombra do que haveriam de vir, que é Cristo o principal. Nós vamos falar bastante hoje aqui de Arão, nós vamos conversar sobre Arão, mas sempre apontando para Cristo. Sempre apontando, ele está abrindo o caminho para Cristo. Ele é o pai da fé, nós entendemos tudo, mas dentro de um plano maior. Como se fosse várias histórias dentro de uma história maior que é a supremacia de Cristo, né? Então, em Gênesis 1, 2, ele vai começar aqui falando, né? Eu vou fazer a leitura da revista. O plano de Deus para Abraão. Está falando Abraão aqui, mas antes dele se converter, é Abrão, né, pastor? Tem essa jogadinha. Aí Deus vai lá e muda. Deus tinha um grande plano para a vida de Abrão. Que ele fosse uma bênção através dele e sua descendência. A graça de Deus para toda a humanidade devista na criação, que foi destruída na queda do homem, seria restaurada e cumprida. Atos 3, 25. Vamos fazer a leitura desse texto? Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus usa Abraão ali. Quando Deus ele encontra Abraão, Abraão estava num lugar que praticava muita idolatria, coisas que não agradassem a Deus. E Deus acha graça nele ali e fala: Abraão, separa Abraão. Quando Deus olha para Abraão, como se olhasse para nós, né? Quando Deus nos alcança, né? Nós não merecemos a salvação, nada disso. Então Deus ele olha com o olhar dele de misericórdia e fala para Abraão que vai fazer uma nação sobre eles. Antes disso, no capítulo 11, antes de nós entrarmos mesmo na história de Abraão, tem a história da Torre de Babel, que é no capítulo 11. E os homens eles se juntam ali com Nimrod, que é um grande caçador, um exímio caçador que tinha na época, né? A história diz que ele caçava muito bem, ele era uma pessoa... E as pessoas admiravam ele, né? Se ele tem esse instinto de caçar, às vezes bichos queriam entrar ali onde que eles moravam, ele não deixavam. Então ele era muito seguido por essas pessoas. E ele
como se fosse hoje, pessoas que na sua determinada profissão, ela é boa naquilo e as pessoas admiram. E ele exercia essa liderança sobre o povo, mas uma liderança não tão boa aos olhos de Deus. Então ele junta todas essas pessoas e os líderes ali, e eles falam que eles querem ser famosos e construir essa torre de Babel. E eles vão ali, eles constroem essa torre, mas Deus ele olha de lá de cima e fala, não, vamos confundir a língua dessas nações. E ali que nascem as nações, né? Deus ele divide tudo. Para mim ali, no meu pensar, é um entender que divide aquelas línguas. Hoje em dia nós temos várias línguas, seriam essas línguas, né? Italiano, espanhol, e divide tudo, e as pessoas não conseguem se comunicar. Então, Abraão, ele vem para exatamente isso. Deus ele escolhe Abraão de cima. De cima. E quando eles tentam construir a Torre de Babel, é de baixo para cima, com o homem sendo egocêntrico, né? Ele sendo centro de tudo. Então, nós vamos construir para nós ficar famosos. E Deus ele abomina isso. Então, quando Deus chama Abraão e fala que ele vai ser pai de nações, então Abraão ele vai ajuntar essas nações. Mas Deus tem um plano, como eu falei, são os fragmentos que vai apontar para Cristo. Né? No capítulo, na revistinha, na página 7, as exigências para o plano de Abraão. Sai da tua terra. Ur dos Caldeus era uma cidade populosa, pecaminosa, violenta e imoral. Vamos notar que Deus pediu a Abraão quando o chamou. Então, irmãos, aí uma das exigências que Deus fez para Abraão, aqui, que o autor destaca na revista, é para ele sair daí onde que ele estava, de Ur dos Caldeus. Né? Aplicando essa palavra, do mesmo jeito que quando nós conhecemos a Cristo, com as nossas mazelas, tudo, Deus ele nos tira da onde nós estamos ali, e nós, pelo menos eu, quando eu me converti, eu andava com pessoas que não tinham agrado de Deus. Eu fui me afastando, foi todo um processo, né? E Abraão, ele teve esse processo. Porque aqui, Abraão, ele estava em outro lugar. Quando ele chega em Ur dos Caldeus, que Deus fala para ele, te falei, precisa sair da sua parentela, precisa sair dali onde você está. E Abraão, ele dá aquele estalo e ele vai. Não foi do dia para a noite. O pastor até pode falar melhor, né, pastor? Não foi do dia para a noite que Abraão chegou ali, Deus falou, sai da sua parentela. Não, ele foi passando. A história diz que o seu pai ele vai morrer. Seu pai ele morre e tal. Aí Abraão pega assim e vai. Então, uma das exigências que daqui o autor ele destaca aqui do plano é sai da sua terra. Uma terra de idolatria, de feitiçaria. Porque ali os povos todos já haviam se perdido ali. Eles já haviam se perdido. E Deus ele fala assim, eu vou construir uma nação através de você, Abraão. Sai desse lugar. Pode falar, pastor. Isso, tem duas referências, né? Uhum. Uma delas fala que Deus chamou Abraão lá de Ur, e uma outra fala que chamou de Harã. Né? Então, muitos estudiosos acreditam que essa chamada foi em Ur e depois confirmada em Harã, em dois momentos. Né? Por isso que você falou dessa parte aí do processo. Sim. Então, em Harã ficou o pai dele. Até Harã o pai dele foi. Né? Aí depois de Harã o pai fica. Aí o pai não vai. Então, o Terá ele fica até Harã, até a cidade de Harã. Depois da cidade de Harã ele não vai mais. Aí o Abraão vai com seus servos, sua família, né, e leva Ló junto com ele. E a história é uma história de caminhada de fé mesmo, de se colocar diante de Deus, ouvir a voz de Deus e seguir a orientação de Deus e confiar nessa orientação de Deus. É o que a gente aprende com Abraão. Ele é o pai da fé exatamente por isso. Né? O Novo Testamento faz grandes elogios a Abraão. A Bíblia inteira faz grandes elogios a ele. Né? Exatamente dessa prontidão que ele teve de ouvir a voz de Deus e ir até o fim. Então nós encontramos exemplos de pessoas em toda a história, né, que entenderam isso que aconteceu com Abraão e acaba servindo de inspiração para nós. Pessoas que falam assim, olha, esse é o chamado de Deus para a minha vida. E é isso que eu vou fazer, né, independente do que acontecer. Eu não sei qual vai ser meu futuro, eu não sei, mas é isso que Deus falou que eu vou fazer, então é isso que eu vou fazer e vou confiar completamente nele. Então nós temos muitas histórias de pessoas que tiveram essa postura, que foi o exemplo de fé de Abraão. O que é fé, gente? É a gente confiar no que Deus falar, né, e viver conforme Deus nos orientou e confiar nisso, mesmo independente de benefícios ou não, porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me trazer uma benção tal. Abraão não pensou nisso. Ele não teve esse modelo, não. Deus falou comigo para eu ir, então eu vou. Acabou.
Foi Isso. verdade. O que vai acontecer lá está na mão dele. Né? Então a gente precisa aprender. É claro que seguir a orientação de Deus resulta em bênçãos. Sim, Só que sim. as bênçãos que ele escolhe nos dar, olha a diferença. É as bênçãos que Deus escolhe nos dar. Não as bênçãos, como você falou, como o pessoal lá da Torre de Torre Babel. de Babel. As bênçãos que eles queriam para ele, que era um nome acima dos outros nomes. Né? Eles queriam fama, sucesso. Isso a Torre de Babel queria. Ficar famoso, Né? né? Exatamente, fama, sucesso, poder. Né? Isso foi a busca da Torre de Babel, como você falou, de baixo para cima. Você vê com Deus é de cima para baixo. Aí a bênção que ele quer dar vai ser a que ele vai dar. Então segue-me, segue o meu caminho, né? Obedeça as minhas orientações, e as bênçãos que você tiver que receber vai ser as bênçãos que Deus vai estar dentro da vontade dele, dentro do plano dele, está concedendo para a vida. Vai ter bênção sim, só que vai ser as bênçãos dentro do plano de Deus, não aquela que nós achamos que são as mais importantes. É verdade. Pode falar, irmão Dionão. Deus chama o imperfeito para ser perfeito. Para ser perfeito. Né? Porque Abraão não era perfeito, né? Mas chamou ele imperfeito para se tornar perfeito. Né? E Abraão geralmente ele ia guiado por Deus. Né? Não era por seu própria pessoa. Ele ia ouvir a voz de Deus e seguir as orientações de Deus. Você vê o plano de Deus, que Deus chamou Abraão, e de Abraão, de uma mulher estéril, né, nasceu um filho. Exatamente. Não era para nascer nada, mas tirou de uma pessoa estéril, né, que teve Isaac, né, depois de Jacó. O plano de Deus, e o próprio plano de Deus levou a Jacó lá para o Egito. Né? Foi um plano de Deus, né? Viu tantos anos que Deus queria tirar uma igreja através de Abraão, né, formar uma igreja. Isso. E a gente vê que esse povo que ficou lá tantos anos se tornou rebelde, mas mesmo assim, a Bíblia fala que Jesus, quando nasceu, o anjo enviou ele lá para Egito. Foi. Por quê? Porque foi lá que a família né, dos hebreus viveu 400 anos, e Jesus passou por lá. Sim. Passou por lá e falou assim, vou visitar a minha família, no lugar do meu povo. Né? E foi assim, é um plano de Deus, né? Também daquele plano ele tirou Moisés, né? Tirou Moisés para guiar o seu povo, né? O plano de Deus, né? Então, eu fiz isso, é glória a mim? Não, é glória a Deus. Foi Deus que o plano de Deus, e a pessoa ouviu, né? Obedeceu o plano de Deus. E é por isso que eu falo, muitas vezes Deus está tirando pessoas, muitas vezes rebeldes, né? Para ser uma pessoa, né, cuidadosa e uma livre, bênção. né? E para conduzir o seu povo. Quanto que Deus não tem tirado das pessoas, né? Que as pessoas nem imaginavam. Mas a pessoa nasceu, né? Deus disse, você vai nascer hoje e você vai me servir há longos anos atrás, né? Vai cumprir a promessa, né? Sim. E assim o plano de Deus, meu irmão, né? Deus tem tirado de gente que está em algum lugar do abismo e levando, né, as pessoas. Amém. Amém? Ô, louco. É muita fé, né? Porque você imagina. Pode falar, irmão Gerson. Então é interessante demais esse começo de história. Aqui, né? A exigência do plano. Quer dizer, eu fico vendo aqui, o comentarista disse aqui que a cidade era uma cidade populosa, de muita gente, né? Violenta e imoral. Eu estava pensando, bem parecida com a nossa. Vivendo mais ou menos esse tempo, né? Mas, no entanto, essa chamada de Deus aqui é muito interessante, porque é uma chamada radical, né? Aqui é como se quando ele disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, é como se ele estivesse dizendo, rompe com esse sistema, né? Que você viveu até aqui, né? Era uma cidade comandada pela idolatria e tudo mais, então Deus fez com que Abraão entendesse que ele teria que romper com aquele sistema. Não era odiar a família, abandonar a família, mas abandonar os costumes, abandonar os hábitos. E Deus queria criar um novo povo, né? Esse novo povo precisava ter consciência de que aquela vida durou até ali, mas dali para frente eles teriam que ter uma nova visão da vida, porque Deus precisava preparar um novo povo. E é interessante como Deus faz as coisas e nos mostra a grandeza que Ele tem, né? É uma cidade violenta, idólatra, né? É verdade. E Deus tirou esse homem. Ele não era um dos melhores, era como qualquer outro lá. Mas Deus aprova a Deus chamar a ele para essa tarefa. E ele
obedeceu, né? Tudo que ele fez aqui foi obedecer. Então, nós verificamos aqui que o nosso dever é obedecer. Obedecer. Estava dizendo aqui há pouco, né? E a fé está baseada nisso, em obedecer a Deus. Não importa o que vai acontecer. Abraão não tinha a menor ideia do que ia acontecer pela frente, porque ele nem sabia para onde ia, né? Deus disse para uma terra que eu te mostrarei, ainda ia mostrar. Né? Mas ele creu, né, nesse Deus, que ele era capaz de conduzi-lo, né? E Abraão se transformou nessa bênção que foi, como diz o pastor, elogiado hoje no nosso tempo, na nossa época, mas o nosso chamado para Cristo não é diferente. Então, quando Cristo nos chama para segui-lo, também é da mesma forma. Nós temos que romper com esse sistema atual, né? Com essa visão atual que nós temos de mundo, e abrir o nosso coração e passarmos a viver na direção de Cristo, né? Fazendo aquilo que a sua palavra determina. Então é bem parecido. O chamado de Abraão com o chamado de Cristo não tem diferença nesse sentido, né? É o mesmo sentido de romper com o passado e de olhar para o presente com os olhos de Cristo. Sim. Mais ou menos isso. Amém. A importância de Abraão para a igreja, nós estamos estudando a história da igreja. Ele abriu de novo Deus chamou ele, e através dele o povo conheceu novamente a Deus. Através da fé dele, ele foi muito importante, né? Essa sombra, essa sombra do que viria de Cristo, né? E todos nós, cristãos, nós somos justificados pela fé, assim como Abraão foi ali, né? E Deus, Monte Gomer fala isso, né? Todos nós cristãos somos justificados pela fé e somos chamados filhos de Abraão. Esse autor, ele vai falar isso, que ele tem a grande importância dele. Você imagina a gente pegar como o pastor falou, tem várias partes da Bíblia que eles falam, grande pai Abraão. Eles citam Abraão assim, como uma pessoa assim, principalmente os judeus da época ali, né? Não, o grande pai Abraão falou isso. Não, o Abraão. Então, ele é uma referência que tem até para nós que somos chamados pela fé, que é a continuação da igreja. Então, e ele vai falar aqui na página 7, uma das outras exigências do plano de Deus. Vá para a terra que te mostrarei. Deus começa a estabelecer um povo da aliança para si mesmo. Então, a aliança de Deus ali é pela fé. Então, Deus, ele vai falar para ele, Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei. É como vocês falaram, 75 anos, casou com uma mulher infértil, a mulher não poderia ter filho, e Deus fala para ele, você vai ser pai de nações. Ele fala, mas como isso daqui? Já tenho 75 anos. A mulher não pode ter filho. E foi pela fé mesmo, e ele vai caminhando. E vai para uma terra que ele não sabe onde que é. Vai caminhando ali, e ele é o grande pai da fé mesmo. Como Abraão, somos chamados para fora e para ir ao mundo todo. Mateus 16, 15. Vou fazer essa leitura. Mateus 16, 15. É Marcos. Tão pequenininho aqui que... 16, 15. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Então, o que o autor quer dizer aqui? Como Abraão, todos nós fomos chamados para o ID, né? Abraão, ele vai acumulando pessoas ali. Você pode ver que depois ele vai acumulando empregados, todos. E mais pra frente a gente vai ver essa parte da circuncisão. Que ele circuncisa todo mundo ali. Todo mundo ali, não. Você é daqui, meu clã, que é a nova igreja que Deus está formando ali, né? Então você vai essas regras. Então Deus está chamando o povo. Está chamando assim como chamou Abraão, assim como chamou eu. Estava lá e Deus, feijão, um dia assisti o culto, escutei a palavra aqui, vim. E Deus vai chamando e eu vou anunciando. Esse é o nosso papel. No B. A esfera do plano. Todas as famílias da terra,
Deus estava prometendo que o Messias haveria de nascer da família de Abraão. E através do povo de Deus, ele quer abençoar todos os povos. Então, Abraão ele foi escolhido ali, e através de Abraão, Abraão não tem nenhum mérito nisso. Abraão é uma pessoa idólatra, que andava ali, depois da Torre de Babel, de tudo o que aconteceu. Abraão, ele estava escrevendo, eu estava conversando no final de semana com o irmão Silvio, nós até estava comentando já a revistinha. Abraão está tentando escrever a história dele com a mão dele. E Deus chega lá para ele e fala, não, eu vou escrever a história, sua história. É o que Deus faz com a gente quando Ele nos chama. Deus escolhe, se nós deixarmos, Deus ele vai nos guiando pelo caminho e Ele vai escrevendo a nossa história. Ele vai escrevendo. Quando você vê que na história, Abraão, quando ele chega uma hora que ele, não, eu vou falar que a minha irmã, eu vou falar que a minha esposa é minha irmã. Aí já não começa a dar meio certo, porque, né, era para ele ter falado a verdade ali. Então, quando nós deixamos Deus ele trabalhar na nossa vida, Deus ele trabalha na nossa vida de maneira esplendorosa. Deus ele tem um plano maior para tudo isso. E Deus ele tinha tem um plano na vida de Abraão aqui, que nós estamos vendo. Abraão passou também por uma parte daquele processo de, não, eu acho que, não, quando chegar lá no Egito, lá eu vou falar que, não, né? Aí depois ele vê, não, o que eu fiz, meu? Então, muitas vezes nós, na nossa vida, nós temos que deixar Deus ele trabalhar. E trabalhando. Porque tudo tem o seu tempo dentro do plano de Deus. E nós queremos as coisas imediatas, né, mais rápida. Continuando aqui, a resposta de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Devemos notar que foi Deus quem tomou a iniciativa. Ser membro do povo de Deus, dependendo exclusivamente de uma ação de Deus. Predestinação e eleição. Depois é que vem a resposta humana. Abraão invocou o nome do Senhor. Em Gênesis 12, 18. Foi exatamente o que Abraão fez. Primeiro, porque geralmente quando Deus ele fala para o povo de Israel, se vocês fizerem determinada coisa, vocês serão uma bênção. Então, quando Deus escolhe Abraão, é totalmente diferente. Deus não coloca nenhuma cláusula ali em Abraão, se você fizer, não. Deus ele já determina ali, ele já fala, Abraão, eu vou trazer o povo através da sua genealogia. Através de você, eu vou trazer. Deus ele não fala assim, se Abraão fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não teve isso com Abraão. Deus ele chama Abraão de uma maneira muito especial ali. Eu vejo isso, pastor. Ele chama Abraão de uma maneira assim que é soberana de Deus. A soberania de Deus não foi como, se vocês cumprirem, eu vou fazer vocês uma bênção. Se vocês... Não, isso daí vai depois, com os povos. Ele vem, ele chama de uma maneira que eu acho que Abraão não resiste. É dos mesmos jeitos quando Deus nos chama assim, que nós não resistimos realmente à soberania de Deus. Quando nós se convertemos realmente. Quando Deus nos chama assim, você fala, não, é isso mesmo, é esse caminho que eu devo seguir. É pela fé. O sinal da aliança. Deus fez uma aliança, aqui eu estou no ponto 2. Deus fez uma aliança com o seu povo através de Abraão. E deu como sinal para os homens o rito da circuncisão. O sinal mostrava que Deus prometeu ser seu Deus. E desejava que eles fossem seu povo. Êxodo 12, 47 e 48. Aqui ela está fazendo uma comparação, que antes eles eram circuncidados e todos aqueles que queriam participar ali, ele tinha que ser circuncidado. Porque Abraão ele tinha vários criados ali, várias pessoas. Então o que ele fez? Ele circuncidou essas pessoas também. Ele está fazendo um paralelo aqui com quando nós recebemos a Deus, nós somos batizados, né, que é o sinal da circuncisão, que era o sinal externo, nós pela fé nós somos batizados, nós nascemos de novo, e para tomar a ceia, é uma comparação, todos aqueles que tomam a ceia que são batizados. Então ele está falando aqui, se você, é a mesma coisa, ele veio trazendo esse modelo e depois que nós fomos adaptando e mudando aqui. Né? É exatamente isso, né, pastor? Né? Então, foi um sinal visível indicado a membresia. Somente aqueles que tinham o sinal guardavam o sábado e observavam a ordenança anual de comer a Páscoa. Por esses sinais era fácil para todos os distinguires, os israelitas. Ficou claro que esta era uma comunidade
como quem Deus, pela sua providência e graça, teve um relacionamento especial. É fácil ver a ligação com dois sacramentos do Evangelho dado por Jesus, o batismo e a Santa Ceia, que vamos estudar na lição 11. São dois sinais indicativos de que pertencemos à comunidade divina. Então, quando nós professamos a fé e somos batizados, nós estamos mostrando para a sociedade que nós somos separados, que nós somos de Cristo, que nós somos pessoas santas. E quando nós se reunimos através da ceia para celebrar, né, a ressurreição de Cristo. A distinção entre membro nominal e membro verdadeiro. Na história do Antigo Testamento, é claro que dentro daquela comunidade visível, há uma distinção entre membro nominal e verdadeiro, entre aquele que processa e aquele que pratica. Vista também no Novo Testamento, na família de Abraão, todos os homens foram circuncidados. Gênesis 17, 26 e 27. Mas veja o comentário de Paulo. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, trazendo para o tempo de hoje, muitas pessoas elas são batizadas, né? Elas são batizadas, elas recebem Jesus, mas elas não praticam exatamente. Elas estão no meio da igreja, estão no meio do povo de Deus, mas elas aqui o texto que o autor quer dizer, distinção entre membro nominal e membro verdadeiro. Aquele membro verdadeiro, ele pratica a fé que ele recebeu de Deus. Ele faz o que a Bíblia diz, ele ajuda o próximo, ele faz todas as obras que Deus ele nos capacita aqui. Entre todos os membros, continuando aqui, entre todos os membros da casa de Abraão, somente Isaac foi o descendente verdadeiro. Não foi por causa do sinal externo de circuncisão de Isaac que conseguiu fazer parte da herança divina, pois todo o povo possuía a circuncisão e a descendência de Abraão. Isaac possuía ainda a eleição. A promessa de Deus deu um nascimento sobrenatural. Considerando isso que o irmão está falando aqui, Sim. A respeito da circuncisão, nem todo circuncidado seria israelita, né? Sim. Quer dizer, a circuncisão não era digamos assim, uma condição de que o indivíduo estava realmente servindo a Deus, Servindo a Deus. pela vontade de Deus, né? Era uma condição para o indivíduo ingressar no grupo, na nação, né? Sim. Então, eu diria como o batismo não há outra forma de participar da ceia do Senhor, né, e do batismo, para entrar como membro da igreja, né? Sim. Ninguém se torna membro da igreja de outra forma, tem que ser batizado, ou aqui ou em outro lugar, Sim. mas contanto que o batismo tenha acontecido, né? Isso não quer dizer que esse Sim. indivíduo não quer dizer nem que esse indivíduo foi escolhido por Deus ou não. Quer dizer, ele se converteu da maneira dele pensar e a igreja não tem como julgar isso. Isso quem julga é Deus, né? Então, É verdade. se o indivíduo se diz que se converteu, vem aqui, é claro, ele é batizado. Mas isso não determina a sua vida com Deus, né? O que vale realmente é a sua vida com Deus. Quer dizer, o batismo serviu para ele ingressar no grupo, é uma ordenança de Cristo, Sim. justamente para que a gente tenha uma seleção, vai pegando todo mundo que chega e colocando aqui sem ter uma razão para isso, né? Sem ter um motivo. Então, o batismo tem a sua função, mas não essa função de santificar o indivíduo, porque ele se batizou, então ele é cristão. Então, Paulo está dizendo lá, nem todo indivíduo que foi circuncidado era israelita. Ele estava lá no grupo, mas ele não tinha aquela comunhão que devia ter com Deus, né? Então, de igual modo, acontece conosco. É verdade. Ele aqui batiza e não quer dizer porque ele se batizou, porque está tomando a ceia, ele está salvo. Está salvo. Isso não é julgamento, é o que a gente aprende na palavra, né? Então ninguém é barrado, por exemplo, de entrar na igreja pelo batismo, porque quem vê essa igreja, que Paulo chamou de igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem coisas semelhantes, essa igreja é vista por Cristo, não é por nós, né? Então a igreja que nós vemos é essa que nós vemos aí, toda cheia de defeitos, de problemas, né? De pecados, muitas vezes cometidos. Essa
É a igreja que nós vemos. Essa igreja gloriosa, Sim. perfeita, só Cristo vê. Essa é a igreja invisível para nós. Né? Mas, É verdade. com certeza, ela está aí, existe, porque Cristo a separou para isso. Né? Sim. Mas entre esse grupo estão aqueles que se batizaram, que participam da ceia, mas que nada mais do que isso. Ele só tem um nome lá no hall de membros, né? Pode falar, irmão Silvio. Obrigado. Vamos pensar nessa questão da circuncisão. Sim. Paulo, ele foi circuncidado. Ele era judeu, então teria que ser circuncidado. Jesus Cristo foi circuncidado. Ele era judeu e teve que ser circuncidado. Pacto Sim. de Abraão. Cirurgia. Pacto perpétuo. Salvação. Em ti serão, Abraão, em ti serão abençoados todos os povos do mundo. Para hoje, para agora. Todos os povos deste planeta serão abençoados. Pacto de Abraão. Jesus Cristo, descendente de Abraão. Filho de Deus, descendência de Abraão, circuncidado. Sim. Paulo circuncidado. Eu não fiz cirurgia, mas o meu coração fez. E Paulo fala sobre isso. Hoje, a circuncisão está aqui, ó, no nosso coração. Quando aceitamos Jesus Cristo de fato, de verdade, na nossa vida, e aceitamos aquele conselho que Paulo dá. Você será uma nova pessoa. Terá que reviver, será uma nova pessoa. Um sacerdote fez uma pegadinha para Jesus. Jesus Cristo, Jesus, como é que eu sendo velho, eu posso adentrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é, Silvio, que você sendo velho, quando eu aceitei Jesus eu não era velho, eu tinha 25 anos. Hoje eu tenho mais de 25 anos. Sou idoso. Tive que nascer de novo. Amém. Tudo aquilo que era lixo ficou lá para trás. E eu não quero mais. É assim, nasci de novo. Obrigado, Amém, viu, irmão meu irmão? Eu vejo que, só uma nota de rodapé aqui, Deus, quando ele chama Abraão, assim como chama nós para o ministério, para alguma coisa, para fazer na obra dele, dentro da igreja, você vê que Abraão, ele em nenhum momento ele pergunta, você é líder de alguma coisa, mas o que vai ter, como é que vai ser, né? Então, essa questão de quando Deus ele nos chama assim, quando chama realmente mesmo ao ministério tal. Como nós estamos fazendo a eleição agora, né, pastor, né? O irmão, pastor Edson está ajudando ali também as irmãs. Então, ele não tinha nada pela frente. Abraão, Deus fala para ele que, vou fazer uma nação, vou te levar para a terra. Ele não falou, não, vou levar você lá para a terra tal, vou tal, não sei o quê. E nós temos que viver pela fé mesmo, pela fé. O pastor, ele orou, tal, teve a visão, irmão, vem aqui, vai ser isso, tal, e Deus está ali naquele contato ali com Deus, e o irmão, muitas vezes ele quer, né? Mas será que eu vou ter apoio? Será que... Mas Deus está chamando. Deus está chamando para o ministério, para alguma coisa, para a pessoa fazer, para atuar dentro da obra de Deus. Ele vai capacitar, ele vai... Deus a gente chamou para várias coisas aqui. No começo eu fiquei assim, eu lembro até uma palavra do pastor, faz muito tempo que ele pregou, falou, tudo que Deus me chamar, quando for de Deus, eu vou orar, confirmar, eu vou fazer. E eu tenho tentado fazer tudo que Deus ele tem colocado na minha... Vai falar, vamos lá, Não, é isso mesmo, Deus, vamos lá. O Senhor que vai me capacitar. Eu não... Por Abraão mesmo, ele estava lá na idolatria. Eu estava pegando a história da Igreja Batista, né? E estava lendo ali, porque nós estamos falando de história da igreja, né, pastor? Vi várias coisas, né? E quando a gente tem uma... Eu estava vendo que quando a pessoa... Quando Deus ele chama, igual Abraão, fez o altar em Betel, não em Babel, né? Então, hoje em dia tem muita essa diferença, né? Quando você tem uma igreja, ela é fundamentada pela doutrina, aí você quer enviar alguém. Você envia, a igreja orou, vai enviar lá uma pessoa. E essa pessoa, estava vendo a história da Igreja Batista, foi o que aconteceu aqui. Veio alguém enviado, estava em comunhão, e os irmãos foi crescendo, tal. Mesma coisa um filho, você envia um filho para fazer alguma coisa, se você envia um filho para fazer algo, né, e o negócio não ficou muito bem conversado, se deu alguma briga ali, quando você envia esse filho, ele vai falar, pai, aqui não está dando certo, manda mais dinheiro.
E a igreja, ela é do Senhor. É Deus é quem envia e Ele que dá a provisão lá. Né? Não sei se os irmãos estão entendendo. Então Deus ele vai enviando através do discipulado tal, dos missionários e vai porque a obra é dele. E eu estava vendo, quando nós falamos, não, o desejo é meu, eu tenho um bom plano. Assim como eles tiveram na Torre de Babel. Eu tenho um bom plano aqui, eu vou fazer um negócio ali, vou abrir uma porta, não sei o quê. Aí você vai tentando mostrar para as pessoas que você é capaz. Mas às vezes Deus não está naquele negócio, Deus não está ali. É através da comunhão que Deus ele envia, assim como nós temos uma filha lá no Paulistano. Então essa filha foi gerada aqui, tal, os irmãos, o Nival vai fazer, então eles têm que caminhar lá. Porque aqui, senão eles vão ficar ligando, pai, não está dando certo aqui. Mas quando o negócio foi de Deus mesmo, falou assim, ó, aqui tem 10 membros aqui, mas nós estamos aqui, está crescendo, o bolo está crescendo aqui. Não, pode deixar aí, vocês podem até ajudar. E foi o que aconteceu, que é o caminho das nossas igrejas batistas, né? Elas vão indo, elas vão frutificando, elas vão. E o povo dali que tem que ir. A gente pode mandar mantimento, ajudar, mas ali, e senão não tem por que ter aquela igreja ali. Se só nós sustentar lá, né, pastor? Não sei se a minha ideia tá, porque você vai só sustentar 10 anos lá. Não tem nenhum povo lá, não tem. Agora, quando é de Deus mesmo, assim, Deus envia, Deus dá recurso, Deus vai lá, os membros lá e acontece a mesma coisa. A coisa vai lá e frutifica, porque a obra, ela é de Deus. Vamos continuar aqui? Entre todos os membros da casa de Abraão, somente Isaac foi descendente. Foi descendente verdadeiro. Não foi por causa do sinal externo, a circuncisão de Isaac conseguiu fazer parte dessa herança divina, pois todo o povo possuía a circuncisão e a descendência de Abraão. Isaac possuía ainda a eleição e a promessa de Deus. É um nascimento sobrenatural. Paulo argumenta que Abraão gozava das bênçãos da justificação pela fé antes de ser circuncidados. Por isso, é muito importante diferenciar entre nominal e genuíno, entre a igreja visível e a igreja invisível. Foi o que o irmão Gerson falou agora. Entre a igreja formal, cuja membresia pode ser numerada, e membresia espiritual, só conhecida por Deus. Então, às vezes nós falamos assim, o irmão está salvo, tal. Ninguém tem poder de falar isso. O irmão ali, às vezes nós vemos o irmão que ele está meio capenguinho assim, né? Pode ser que aquele irmão está lá, igual o pastor falou, né? Uma surpresa, chega lá, o irmão, você está aqui também. Mas você anda tão capenguinho ali, tal, você, né? Aqui tem os verdadeiros membros da igreja, com letra maiúscula, não são aqueles que somente são batizados, mas aqueles que realmente são nascidos de novo, produzindo um fruto do Espírito. Eu lembro que quando eu me converti, aqui, veio o desejo de me batizar, porque Cristo ele veio fazendo a circuncisão no meu coração, que é o que Cristo faz. Então eu entendi o chamado, eu entendi, a palavra de Deus foi pregada aqui, meus pés ali ficou assim, e eu escutando aquela verdade, eu vou lá na frente, não vou, mas ao mesmo tempo, eu já sabia dessa convicção. Aí depois veio o desejo de me batizar. Falei, não, eu quero batizar. Aí falaram, só não sei quando, tá? Falei, tudo isso? Não, mas nós vamos nadar. E teve um batismo no final do ano, acho que foi 4 de dezembro o meu batismo. Nós batizou eu, a Pamela, a Andréia e a Regina. E para a glória de Deus, está os 4 aqui ainda, e os 4 trabalham. Vai trabalhar ali, sempre faz alguma coisa, né? Eu batizei minha esposa, vou batizar, mas... Aí ficou aquele negócio, eu vou batizar porque você vai batizar? Eu falei, não, se você sentir que você deve batizar, se Deus... Não, eu senti também. Aí eu estava trabalhando, lembro que eu estava trabalhando, o pastor foi lá no salão, o pastor da época que estava aqui, conversou com ela lá, bateu um papo, tal, ela falou, não, pastor, eu tenho certeza, porque para quem conhece Deus é muito importante isso, é uma coisa muito... Não é brincadeira. Eu vou me batizar, é uma vida nova, mas Deus, para mim, foi muito rápido. Aí eu falei, não adianta eu falar para ficar falando toda hora para minha mulher, não, você vai batizar comigo. Eu não falei mais nada. Depois já partiu dela, não, vamos batizar junto. Nós somos uma coisa só, tal, também, mas eu sei que é uma salvação individual, mas ela, não, como casal, acho que é muito importante. E nós se batizamos, foi muito bonito aqui, foi muito, muito gostoso. Meus parentes vieram, tudo, e eu processei essa fé aqui, falei, e foi muito, muito legal. O povo que Deus escolheu para ser o seu povo estava na escravidão, tinha que ser redimido. Foi assim que Deus instituiu a Páscoa, lembrando nós que o povo foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Interessante observar que foi nesse contexto que
encontramos a primeira referência à igreja em Atos. O ajuntamento da congregação. Êxodo 12, 6. Foi quando Israel, pelo sangue do cordeiro, tinha que comer o cordeiro pascual. Salmos e Atos. Depois nós vamos ler Atos, só vamos fazer essa leitura antes de terminar. Atos 20, 28. Né? Antigamente a igreja lá não tinha paredes. Você vê que Adão e Eva, eles adoravam, não tinha teto, eles adoravam em espírito e em verdade, tinham contato com Deus. E Deus ele foi fazendo esse plano dele, voltando devagarinho ali, aí chama Abraão, aí tem os sacrifícios, aí chama Abraão, Abraão faz o altar. Você vê que nós temos toda essa narrativa para apontar para Cristo. Então tem toda essa história do povo de Israel, né? Não foi sempre flores, né? Tem na nossa caminhada do Evangelho, Paulo mesmo, ele sofreu, ele ficou preso. Muitas vezes nós, como cristãos, nós somos caluniados às vezes, né? Mas nós temos que seguir esse alvo. Em toda essa caminhada, Abraão aconteceu, nós vamos ver aqui depois na história, aconteceu vários intempéries com Abraão, mas Abraão, ele é um exemplo de fé, só para terminar aqui, é um exemplo de fé. Quando ele leva o seu filho Isaac ali, ele tem a convicção, parece que ele tem a convicção que Deus ele vai ter outro cordeiro ali. Ele leva o filho dele, você imagina, nós pai hoje em dia, meu filho, a gente não quer nem deixar dormir na casa do vizinho, porque a gente fala, não, e ele leva o filho dele para o sacrifício. E Deus vai lá e supre pela fé. Nós temos que ter essa fé de Abraão. Temos que persistir até o final.